Olá, amigos do canal Consciência a Serviço do Ser. Hoje viemos aqui para fazer um vídeo para vocês com um tema bastante interessante, profundo e que certamente vai ser motivo de uma reflexão profunda, que se chama a roda de Sansara. Pode ser que alguns de vocês já tenham ouvido falar dessa palavra Sansara, muito utilizada nos cânones budistas, nos livros sagrados budistas, indianos e também egípcios. E ela é representada por uma roda que gira eternamente. Eu estou com esse pano de fundo aqui, esse papel de parede, porque nós vamos comentar exatamente sobre isso hoje. E vamos comentar sobre duas leis que são irmãs gêmeas, porém no sentido inverso, proporcionalmente falando. Que é a lei da evolução e a lei da involução. Então eu vou projetar aqui na tela para a gente começar sem maiores delongas. Vocês veem que no centro da roda existe um lobo e uma pomba, e ambos estão unidos por uma serpente. Símbolos muito antigos dos cânones budistas tibetanos. Do lado direito da roda, dentro da roda, nós temos aí seres quase que inocentes, simbolizando a evolução das essências até chegar ao estado humano. Então, do outro lado da roda, nós temos aí o símbolo do sofrimento, que está em azul, representando aí dois seres que ficam acorrentando as pessoas do lado esquerdo. Esse processo é chamado de involução. Vocês veem que do lado direito da roda temos aí a evolução, mostrando claramente a subida de degraus ascendentes dessas essências até o limite do estado humano, que fica exatamente no alto da roda, onde está escrita a palavra revolução, em vermelho. Também do lado direito da roda tem o símbolo de Anubis, que é, na verdade, o símbolo, entre outras coisas, das essências, das consciências. E quando falo de essências e consciências, não estou me referindo apenas ao estado humano, senão que todas as essências que foram, como se diz esotericamente, vomitadas do absoluto e vieram para esses mundos da matéria. E aí nós temos os reinos mineral, vegetal, animal e o reino humano. São praticamente aí os degraus que essa essência percorre até poder chegar a um estado humano. E os egípcios muito sabiamente colocavam no alto da roda a figura de uma esfinge. É como se essa esfinge fizesse a cada um de nós as perguntas tradicionais. Quem tu és? Da onde tu veio? E para onde tu vais? Os escritos antigos egípcios diziam que para todo aquele estudante que batesse na porta do colégio iniciático das grandes pirâmides, sim, porque existiam colégios iniciáticos esotéricos dentro das pirâmides no Antigo Egito. Não no Egito que já conhecemos na época de Marco Antônio e César, mas no Antigo Império. Lá, sacerdotes e mestres orientavam os discípulos nos mistérios insondáveis do homem comum, os mistérios da natureza. E a esfinge representa isso, com seus 4 elementos. Pois bem, no alto, então, da roda, aparece a palavra revolução. E nós vamos entender por que é necessário uma revolução consciente de cada parte de ser humano. Quando essas essências tomam o corpo físico do ser humano, elas estão capacitadas para reunir os 4 elementos dentro do seu corpo e produzirem o 5º elemento, que vai lhe propiciar a liberdade, a saída completa da roda de Sansara. Mas para isso, há que se ter uma verdadeira revolução da consciência. Existe um limite para a evolução.
Assim como existe um limite para o dia e para a noite. Esses são processos automáticos da natureza. Nós vemos evolução, por exemplo, quando uma semente é plantada e suficientemente alimentada, essa semente brota e o vegetal começa a sair de dentro da terra, produzindo flores, produzindo folhas, caule, e muitos deles produzem frutos. E uma vez que se chegou no limite evolutivo daquele vegetal, estou me referindo à questão da matéria. Esse vegetal começa a envelhecer, já não realiza os mesmos processos fisiológicos de antes, já não tem energia suficiente e vai entrando em decrepitude e a matéria física desaparece. Então nós usamos essa expressão popular, a planta morreu. Aí temos os dois processos. Quando uma criança nasce, por exemplo, a força evolutiva lhe colhe e lhe impulsiona a desenvolver um corpo maravilhoso, com sistemas nervosos extremamente complexos, com seu metabolismo incrível, e ali a energia infundida lhe permite desenvolver por completo muitas das qualidades ou atributos que já estão dentro dali da essência da criança. Infelizmente, a educação que recebemos não ajuda o desenvolvimento da consciência. Ao contrário, estimula o adormecimento dessas potencialidades inatas. E com 2 ou 3 anos nós aprendemos a pensar e somos dominados pela mente. E aí o hipnotismo coletivo se faz ressoar dentro da mente daquela criança. E a consciência fica ali, num cantinho. Algumas vezes se manifesta, mas a maioria das vezes o que se manifesta na criança e no adolescente, no adulto e na pessoa idosa são apenas programas subconscientes que trabalham em virtude de seu condicionamento automático. Então vem a velhice, a decrepitude, o processo involutivo do corpo, e vem a desintegração desse corpo na sepultura ou na cremação, não importa, quando o corpo falece. Aí temos os dois processos, processo de evolução e de involução fisiológico, material. Isso é bem conhecido pelos cientistas desde Darwin. O que não é bem conhecido é que isso também se refere ao material psíquico, ao aspecto que nos liga à nossa fonte divina. Ela é mergulhada nesses mundos materiais e é dali um tempo definido dentro da eternidade para que ela possa se tornar completamente independente das condições materiais. Vencer cada uma das leis que lhe automatiza e seguir em forma vertical até a fonte, totalmente consciente. E é esse o objetivo da existência do homem e da mulher, é óbvio. Aqui não se trata de sexo, se trata da consciência superlativa do ser. Então, quando alguém se encontra nessas condições no estado humano, pode, se receber os conhecimentos adequados e cuidar da sua semente, essa semente divina pode, sem dúvida alguma, prosperar. E essa semente está depositada na nossa essência, na nossa consciência. E se ela se desenvolver por completo, nós escapamos da roda de Sansara. E vamos ver diversos significados em relação a isso. Também o símbolo do lado esquerdo, como vocês podem perceber, o mesmo Anubis se transforma numa múltipla criatura, que vem a simbolizar o ego. O ego que é criado dentro das existências humanas. Os hindus sabem disso. Há uma essência que alcança o estado humano, é conferido 108 existências. E é por isso que também no budismo, aquele colar famoso que o Buda, o Mala, tem 108 contas. Porque dentro de um ciclo da roda, ou seja, de uma volta da roda, nós temos 108 oportunidades, 108 existências, vivendo diversos dramas enroscados na lei do karma e dos acontecimentos, para poder encontrar o conhecimento, aquele conhecimento que nos livrará da roda e praticá-lo. Em algumas existências, vamos até um certo ponto, morremos, não conseguimos prosseguir, nascemos novamente e assim por diante. É dito enfaticamente nas escolas esotéricas
que temos 108 existências, oportunidades, em diferentes tempos. Não guardemos a existência como algo muito próximo uma da outra, nem sempre. Mas o fato é que nesse ciclo, grande parte das essências que hoje povoam esse planeta Terra em corpo físico humano, normalmente estão realizando ou estão na existência regular. Algumas podem ter 80, outras 82, ou quem sabe algumas com 100, outras com 102, mas todas elas migram mais ou menos no mesmo tempo, porque isso é uma forma mecânica, automática da lei da natureza. Diferente é quando alguém realiza o trabalho de despertar da consciência e revolução da consciência, porque daí ele vai transpondo, ele vai transcendendo essas leis mecânicas, onde todas as pessoas caminham, infelizmente, que nem se dão conta de que muitas vezes fazem as piores opções para a sua própria vida, pensam que estão fazendo o melhor. Mas é porque não despertaram a consciência. Quando alguém começa a despertar a consciência, vê que alguma coisa de muito ruim está acontecendo, porque ela permanece ali observando a si mesmo, a ansiedade, a angústia, o medo, o ciúme, o rancor, a inveja, o ódio, os desejos sexuais completamente desenfreados. E é isso que simboliza esse personagem do lado esquerdo, que é um homem com muitas cabeças. Nada mais é que é o ego, com a sua aparência animal. Então nós vemos uma dicotomia ou uma contradição entre os 3%, como nós vamos ver, de essência livre, que luta por sua independência, na medida em que o ego, infelizmente, é criado e desenvolvido com filé mignon, o melhor dos alimentos, dentro do nosso cotidiano. E isso acontece porque não nos damos conta que existe uma segunda natureza. Então todo esse ensinamento, ele é um ensinamento revolucionário porque ele nos permite escapar da roda de Sansara, escapar do nascimentos e mortes, escapar dessa coisa mecânica de 108 existências. E aí já uma outra representação, que é muito interessante também, que nos mostra mais detalhadamente como é esse processo. No centro vocês veem uma carta do tarô, e aqui nós não estamos nos referindo a nenhuma espécie de adivinhação de futuro ou predestinação de passado, estamos examinando os símbolos existentes nessa poderosa civilização egípcia que nos doou como herança essa sabedoria do tarô. Vocês veem que na carta é o arcano 10, a retribuição, também chamado o carro da fortuna. E vocês veem ali do lado direito Anubis e do lado esquerdo Tifon Bafometo. Abaixo as duas serpentes, a branca e a vermelha, e em cima a esfinge, como um enigma. É aquele enigma que todo ser humano, quando pega o corpo pela primeira vez, um corpo físico, uma essência que pega um corpo físico pela primeira vez, tem que decifrar o enigma. Aquele enigma das 3 perguntas. Quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou. Então, o 10 em si mesmo, o número 10, é o homem diante da roda. E, por favor, quando eu falo homem aqui, estou me referindo à humanidade e não a um gênero sexual. E todos nós estamos de frente da roda nesse momento. E a roda está girando. Cada segundo da nossa vida, a roda gira um pouquinho. Vocês veem que do lado direito aparecem minerais, vegetais, animais e seres humanos. E do lado esquerdo, com um bom exemplo, alguns animais que estão em franca involução, alguns vegetais que também são involuídos e alguns minerais que também sofrem esse processo de involução na crosta, abaixo da crosta terrestre. Então sim, existem vegetais que estão subindo na roda. E quando se fala subindo na roda, não se está falando do corpo físico desse vegetal, senão dessa essência, dessa inteligência divina que habita cada um dos vegetais. Imaginem a diferença que existe, por exemplo, entre uma singular, uma simplesinha grama e uma árvore de 500 anos. Existe uma sabedoria incrível nessa árvore. Esse elemental, como chamamos, essa essência,
adquiriu grandes conhecimentos e por isso está situado nesse reino tão evoluído. Muito diferente daquela graminha simples que realiza mal e mal a fotossíntese. Não dá fruto nenhum. Ela está começando a galgar os primeiros estágios vegetais. Assim também existem animais de tipo superior. Hoje podemos observar, por exemplo, que certos animais domésticos, como diz, né, só falta falar. Só faltam falar. Estão prontos para que quando a roda gira, eles possam ter sua oportunidade como ser humano. Mas antes da roda girar, vocês veem que existem diversos corpos físicos de humanos, essências que estão habitando corpos físicos humanos. E antes que todas essas essências cumpram o seu papel, nenhum desses animais vai poder ter corpo físico, porque ele virá com uma pureza absoluta. Enquanto nós, aqui, nesse estágio que estamos vivendo uma situação limítrofe, um limite que a natureza nos impôs. Ou ascendemos, ou nos transformamos como indivíduo, realizamos em nós a Magnus Opus, ou grande obra, como falam os mestres, criamos nossos corpos solares para nos tornar independentes da natureza, desintegramos toda e qualquer manifestação egóica que possuímos, e, por fim, ensinamos às pessoas como fazer isso de forma gratuita e desinteressada. E assim ascendemos para fora da roda, como muitos mestres e mestras já alcançaram na história desse planeta. Contudo, evidentemente não serão todos que alcançarão esse processo. Não porque a natureza é má, não porque Deus é injusto, não. Porque é a escolha que cada um de nós faz a cada segundo, sabendo ou não sabendo. Estamos fazendo escolhas nesse exato momento. Você aí que está vendo esse vídeo nesse momento, está fazendo uma sábia escolha. Porque será informado de como pode transcender e não estar preso a esse ciclo quase interminável de dor e sofrimento. Sim, podemos ter existências humanas superiores, mas não ser escravos dos nossos desejos e, com isso, viver padecendo, viver na pobreza, tanto material quanto espiritual. Apenas escravos dos nossos hábitos condicionados, dos nossos vícios, que muitos de nós já sabem onde vamos parar. E como civilização coletiva, é óbvio que se juntamos todas essas pessoas que sequer sabem que existe uma consciência dentro de si e que o próprio Deus está conectado a elas, agem de forma torpe, inconsciente e provocam a guerra. E é assim que as humanidades se destroem através do tempo. Hoje nós temos armamentos nucleares para destruir mais de 180 vezes esse planeta. Vejam que absurdo. É isso que acontece quando o ego toma força e adquire conhecimento. Ele promove o terror e o medo ao redor. Então, quando alguém se dá conta de que sim pode escapar da roda, não é preciso estar preso a essa roda de sofrimentos. Então, esse alguém quer saber como fazer. E aí começa o seu caminho nesses estudos revolucionários, que são os estudos do dia a dia, o trabalho sobre si mesmo, o trabalho para conhecer isso que é a segunda natureza e para nos conectar com a fonte dentro de nós, nossa consciência. Do lado esquerdo nós temos estados animaloides, vegetaloides, mineraloides. Só que a consciência não se encontra ali presa somente dentro do corpo. Não. Enquanto os elementais do lado direito vivem na quarta dimensão, em lugares paradisíacos. Por exemplo, os elementais vegetais não vivem dentro das plantas. Eles podem sair a hora que quiserem e vivem numa dimensão paralela. Têm profunda sabedoria, inclusive a nível de medicina e de outros assuntos maravilhosos. Porque a natureza lhes instrui. Não é apenas o corpo físico de um chá que cura alguém, ou uma substância química, senão que o próprio elemental que vive ali dentro do átomo daquela substância tem um poder magnífico. E do lado esquerdo, evidentemente, é o contrário. Enquanto temos insetos benignos, insetos maravilhosos que polinizam, etc., deste lado aqui nós temos insetos venenosos. Todo mundo sabe o dano que causa um mosquito, ou muitos mosquitos. O dano que causa pulga, sarna e outras coisas. Esses animais, eles são veículos físicos de formas egóicas
que há muitos milhares de anos estão evoluindo. E o objetivo da roda nada mais é do que fazer o que a pessoa não fez em 108 existências. É libertar por completo cada partícula de essência que existe dentro daquela criatura. Isso se realiza em regiões abismais, em regiões que são chamadas de infradimensões, no qual o tempo e o espaço não existem também. Poderíamos estar passando aqui um dia e nessas regiões abismais ou infradimensionais, esse dia duraria milhões de anos. Até que, depois de passar todo esse processo, novamente a essência se liberta e reingressa na roda. Isso é apenas uma volta da roda. Nós damos 108 vidas em cada volta, e essa roda do universo, como dizem os budistas, gira 3.000 vezes para cada essência. Agora todos podem entender porque se diz que a roda do Samsara é a roda de sofrimento e dor. Multipliquem 108 vezes 3.000 e vocês encontrarão o número de oportunidades em que uma essência tem de alcançar sua autorrealização e aperfeiçoamento completo. Essa é a misericórdia da divindade e dos grandes mestres que regulam as leis da natureza. Mas eles têm que colocar um freio. Enquanto do lado direito nós temos o bem, do lado esquerdo nós temos o mal. E se não houvesse um limite para o bem e um limite para o mal, o universo se desorganizaria por completo e se autodestruiria. Assim como nós, seres humanos, temos bombas nucleares e podemos destruir um planeta. Então a morte, por exemplo, do nosso corpo físico é um limite que a divindade coloca cada dia. Parece que está mais cedo, porque nossos antepassados, e eu falo de civilizações que viveram há 5 a 10 mil anos, viviam muito mais tempo com o corpo físico. E os antigos livros fazem referência disso. Homens com 200, 300, 400, 500 anos. Joe Dispenza, por exemplo, cita na introdução do livro um sujeito que desencarnou em 1800 e pouco e contava com mais de 200 anos. Claro, são situações específicas, mas existiram povos em que os corpos físicos humanos duraram bem mais do que os nossos. Hoje a medicina faz propaganda dizendo que pode curar doenças e aumentar a expectativa de vida, mas isso é em relação à Idade Média, né? Porque na Idade Média não havia nenhuma espécie de controle sanitário. As pessoas defecavam nas ruas, as fezes e a urina escorriam pelas ruas da Itália, porque elas jogavam pelas janelas os seus dejetos. Então imaginem como seria a vida de alguém vivendo numa região dessa. Não poderia durar muito tempo, infecções de todo tipo. E foi isso que ocorreu. Epidemias violentas, né? Aquela epidemia da pulga do rato matou milhares de pessoas. E outras epidemias. Então as condições sanitárias de um povo, né, representam muita coisa na longevidade. Ao contrário, se nós temos condições sanitárias boas, né, bebemos de uma água saudável e comemos alimentos, o corpo é um laboratório magnífico, um transformador de energia, recebendo os influxos que vêm do alto, transforma e manda para a Terra e se beneficiará. Não há por que morrer tão cedo. No entanto, vocês já conhecem o que acontece com o ser humano atual. O ser humano atual vive em estresse. O ser humano atual, que somos nós, nos acostumamos a viver no modo de sobrevivência, gastamos toneladas de energia movidos pelo medo, pela vergonha, pela culpa, pela competição. E a cada vez que esses hormônios de estresse penetram na corrente sanguínea, uma grande quantidade de dias e meses da nossa vida é consumida em pouquíssimo tempo. Nesse outro slide, nós temos aí, mais uma vez, as representações de tudo isso que foi falado agora, né? Os elementais, do lado direito, animais, vegetais, minerais, que vão vivendo internamente na quarta dimensão. E, fazendo um parênteses aqui, nada mais é do que aqueles mundos que eram descritos por alguns autores e que hoje em dia nós tomamos como lendas, né? Porque o nosso ceticismo moderno, a partir do século XVIII, cancelou do nosso cérebro os neurônios capazes de fazer a ligação
e nos permitir ver essas criaturas maravilhosas da natureza, que são descritas nos contos, né? Como sereias, fadas, gnomos, etc. Então, à medida que esses elementais, através do tempo, sobem no estado humano, eles ganham uma oportunidade, 3% de essência livre e 108 existências humanas para poder realizar, como ser humano, a sua completa autorrealização. Sair completamente da roda de samsara, se despregar, se revolucionar, construir seus corpos solares e desintegrar por completo a sua segunda natureza. E já do lado esquerdo, o ego também entrando no processo involutivo. E isso acontece 3.000 vezes. Como disse, são 108 existências vezes 3.000 giros da roda. Ninguém precisa acreditar nessas coisas, e não é meu objetivo aqui fazer com que vocês acreditem em nada, ao contrário. O nosso objetivo é refletir, causar a reflexão, perceber e não deixar se enganar pelo hipnotismo coletivo, achando que o desenvolvimento tecnológico que alcançamos como civilização tem alguma coisa a ver com alta espiritualidade. Não tem. Em absoluto. Se tivesse, nós não gastaríamos milhões e milhões, bilhões de dólares em armamento, deixando morrer de fome uma quantidade absurda de outros seres humanos, sem nenhuma compaixão e nem fraternidade. Esse é o processo involutivo que já nos colheu. Não basta ser bonzinho, não basta ter boas ideias, não basta apostar naquilo que é certo, não. Temos que fazer o nosso trabalho. Temos que fazer nossa limpeza, tomar o nosso banho. É bem certo que quando alguém acorda de manhã e lava a boca, e lava os olhos, coloca a sua roupa, toma seu café e vai para o trabalho, no decorrer do dia nós suamos, comemos, ou seja, certa quantidade de detritos e sujeiras se acumulam no corpo físico e na própria roupa que estamos vestindo. Quando chegamos em casa, o que fazemos? Tiramos a roupa, colocamos no cesto para lavar e tomamos um banho. Se não o fizermos 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, imagine alguém 10 dias sem tomar banho, sem trocar roupa. O que aconteceria? Surgiriam toda a espécie de micro-organismos para consumir aquela sujeira, atraídos pelo nosso suor, atraídos por tudo aquilo que produzimos e expelimos pelo corpo. E isso iria se irradiar no corpo físico como doenças graves. Muitas infecções, bactérias e vírus se proliferariam, inclusive parasitas de todo tipo. Isso psicologicamente nós não fazemos. Aprendemos a fazer no físico e esquecemos do psicológico. Poderíamos dizer assim, de uma forma mais simples, nossa alma é preciso estar limpa. É preciso branquear o latão, como diziam os alquimistas na Idade Média. Um latão exposto à natureza, ele escurece, cria zinabre, como se diz, quase ferrugem. Então precisamos fazer brilhar nossa luz. E o trabalho é exatamente esse, é o conhecimento profundo para que possamos nos autoconhecer, ver a nós mesmos a cada segundo, a cada momento da nossa vida, fazer da nossa vida um caminho para a liberdade. Claro, descobrir-se não é algo fácil, até porque muitas vezes temos pensamentos e acreditamos nesses pensamentos. Eu sou uma pessoa boa, eu sempre ajudo os demais, isso, aquilo. Isso são pensamentos. Num determinado momento, através das chaves de autoconhecimento, da autoobservação, presença, verificamos que não é bem assim. Que na maior parte do tempo, o ego nos domina e somos criaturas egoístas e competitivas. Claro, não iremos nos culpar por causa disso, porque a culpa também é egóica. Iremos sim ver aonde isso nasceu e como eu posso fazer para mudar, para ser a melhor versão de mim mesmo. A melhor versão de mim mesmo é o ser. Pois bem, aí entramos no processo de revolução da consciência. Vejam, a evolução nos trouxe até aqui, mas daqui não passamos. Temos que fazer a nossa parte. Revolução implica numa mudança. Uma mudança gradual, mas uma mudança. Uma mudança de pensamentos.
uma mudança de sentimentos, de emoções e, sobretudo, de palavras e ações. Mas como alguém pode mudar alguma coisa se não conhece o que vai mudar? Imagine alguém, você pega o seu computador de casa e entrega para alguém que não conhece. Ele destruirá o computador. Ele não sabe mexer naquilo lá. Então esses ensinamentos nos ensinam a conhecermos. E é por isso que eles são tão importantes, porque mudam radicalmente a nossa vida. Não são os ensinamentos que mudam, somos nós mesmos. E ao mudarmos, a vida muda completamente. Descobrimos muitas coisas de nós mesmos e com isso podemos mudar completamente, ser a melhor versão de nós mesmos. Joe Dispenza fala uma coisa muito bonita e transcendental, eu considero assim, quando ele diz: se pudéssemos refletir a cada instante, em cada ação que vamos fazer, levando em conta que o amor é impessoal, incondicional e infinito, nos perguntaríamos: o que o amor faria nessa condição? Imagina alguém identificado, bravo, porque não recebeu a promoção, bravo porque alguém cortou a frente do seu carro, bravo porque a mulher atrasou e não fez a comida e tem um compromisso. Nesse momento a pessoa se pergunta: o que o amor faria? Como ele sentiria? Isso é uma intervenção direta na psicologia. Estamos nos conectando diretamente com o ser. E não é preciso esperar muito para que a resposta venha. O trabalho da morte do ego é um trabalho minucioso, mas que devemos começar o quanto antes. Não deixar para amanhã o que se pode fazer hoje é uma sabedoria, sobretudo no terreno da alma. E é por isso que toda escola esotérica, toda religião que tenha uma tradição esotérica necessariamente tem que ensinar os 3 fatores de revolução da consciência. De uma maneira ou de outra, as instituições filosóficas do passado, as escolas de iniciáticas de sabedoria sempre ensinaram aos seus estudantes, seus discípulos, os 3 fatores de revolução da consciência, em diferentes degraus de entendimento. E é óbvio que essas escolas não entregavam de uma vez, como nós vamos entregar aqui para vocês, dessa maneira tão clara, porque vivíamos outros tempos. Poderíamos esperar existências até que o discípulo ou o estudante, que somos nós, pudesse progredir. Hoje o tempo voa, como diz o poeta. Não temos mais tempo para esperar. Temos que fazer hoje, viver o momento presente, estar no agora e realizar nosso trabalho. A roda está girando. E essa é bem verdade. Essa é a herança que todos os grandes mestres de sabedoria deixaram para nós, com diversos símbolos em todos os processos religiosos e filosóficos antigos. O primeiro fator é morrer psicologicamente. Talvez o melhor exemplo seja aquele exemplo que não entendíamos e que compreendíamos completamente diferente. Aquela parte da oração que diz: é morrendo que se vive para a vida eterna. Não se trata da morte do corpo físico, porque quantos de nós já morremos e nascemos novamente? Não se trata desse corpo, se trata do morrer psicologicamente, ou como diz em outra passagem de um livro sagrado, que eu diminua e que o Cristo cresça em mim. É isso que significa morrer psicologicamente. O Cristo aí simboliza a consciência, algo que vem da divindade e é depositado em nosso coração, algo maravilhoso que tem toda a sabedoria e todo o poder, mas que precisamos nos dedicar a desenvolver. Assim, nessa gravura, por exemplo, aparece um sujeito com uma espada na mão, decapitando a Medusa. A Medusa é aquele símbolo grego, com serpentes venenosas na cabeça. E toda a mitologia a respeito é maravilhosa. Qualquer dia faremos um vídeo a respeito sobre o herói que foi lá decapitar a Medusa. E lembrem, ninguém podia olhar a Medusa de frente e olhar nos seus olhos, senão virava pedra. O que fez o herói para vencer a Medusa? Adquirir um espelho.
E assim ele sabia onde ela estava através do espelho, nunca olhando diretamente. Essa é uma informação magnífica que, se alguém pôr-se a meditar, vai descobrir que o espelho é a capacidade da consciência de autoobservação, poder se separar dos pensamentos e dos sentimentos e observá-los diretamente para estudá-los com o objetivo de transformá-los. É isso, esse símbolo de decapitação. Remover a cabeça da medusa equivale a desintegrar, eliminar qualquer reação de tipo negativo, desagradável e que nos cause dor e causa dor aos nossos semelhantes. Múltiplas manifestações, como mágoas, traumas, ira, etc, etc, etc. E desse lado de cá, o símbolo asteca magnífico, né? A águia devorando a serpente, como processo de finalização da grande obra, em que os poderes materiais se fundem aos poderes espirituais, e aí nasce um liberado, um mestre ressurreto. Essas palavras podem parecer exageradas para vocês, mas é porque nas escrituras sempre foi nos falado de que era possível fazer mais do que a gente presume. O próprio Jesus de Nazaré nos dizia: vós podeis fazer mais, muito mais, igual a mim e muito mais do que eu. Porque nós ignoramos os poderes que carregamos dentro. E quando alguém ignora quem é verdadeiramente, não pode, de maneira alguma, se libertar da roda de Sansara. Uma vez que alguém se dá conta de que faz parte da fonte divina e que seu poder está na mão de um usurpador, de uma segunda natureza, ele irá buscar o seu reino e depor esse usurpador. Claro, estamos falando de forma metafórica, analógica. Quando alguém descobre o ego em si mesmo, descobre que todo o seu infortúnio, seu sofrimento, seus traumas são causados por algo que não tem a ver com ele e que vive a vida dele a cada segundo. Pensamentos de tipo mecânico, sentimentos repetitivos, autônomos e completamente involuntários. A pessoa não quer sentir aquilo, mas sente. Isso é o ego dentro de nós. Poder decapitar a medusa é uma liberdade incrível. Todas as energias que vivem dentro do ego, de cada uma dessas reações, escapam. E são partículas de consciência que se agregam a esses 3%. E é por isso que se diz que a consciência vai crescendo, crescendo e vai tendo acesso a novos poderes e novas dimensões da natureza. Agora, para nós, para termos uma ideia, isso faz toda a diferença na nossa vida cotidiana. Porque aprendemos a tomar decisões melhores, a fazer escolhas melhores. Nossa criatividade, nossa inteligência e capacidade de atenção e absorção do conhecimento em geral se multiplica vezes 1000. Por isso, bem vale a pena eliminar tal ou qual defeito ou transmutar, como se diz, essas energias inferiores ou frequências inferiores em coisas superiores. Quando alguém elimina, por exemplo, ou trabalha firmemente na impaciência, na intolerância, na superioridade, no orgulho, na vaidade, esse alguém rouba essa energia de volta para si mesmo e se transforma em uma inteligência magnífica a seu dispor, para que ele possa usar isso em benefício dele e de todos ao seu redor. O segundo passo para o processo de revolução da consciência é adquirir conhecimento sobre isso, chamado alquimia sexual. E nós nos referimos dentro do matrimônio porque há que se compreender profundamente essas energias criadoras que circulam em nós. E não é à toa. Em todas as religiões do mundo, por mais degeneradas e apagadas que sejam, sempre se defendeu ou se instituiu um matrimônio entre um homem e uma mulher. E saber manejar essas energias sexuais criadoras nos permitem fabricar os corpos solares. A natureza, é bem verdade, nos conferiu corpos bem primitivos. Com eles nós podemos sair em astral, investigar a parte interna da natureza. Sair em astral, para quem não se lembra, é aquela saída voluntária ou involuntária que acontece toda noite. Contudo, esses corpos aí são aqueles corpos luminosos que já ouvimos falar. Esses corpos são fabricados de uma energia de tipo superior e estão além do espaço e do tempo. Com eles nós podemos viajar a diversas distâncias e diversos infinitos.
com o nosso corpo astral atual, que chamamos de lunar, porque não tem força nem brilho próprio, podemos sim ter experiências magníficas, mas não chegamos ali até a esquina, como se diz. Então, à medida que eliminamos o ego, trabalhamos na morte do ego, através da prática da presença, ou do Ho'oponopono, ou da morte em marcha, vamos nos conectando à divindade conosco e vamos compreendendo que sim, dentro de nós existe esse poder ao nosso serviço, esse poder divino. Então vamos também utilizar a energia criadora para nos iluminar por dentro. E claro, morrer mais rapidamente. O ego morre muito mais rápido. E aqui existem símbolos maravilhosos, né? Nos nossos grupos, no grupo avançado, Tolteca, nós estudamos esses mistérios de natureza criadora sexual nas diversas organizações e tradições antigas. E cada um é chamado a trabalhar com essa energia para que possa se tornar independente de qualquer força negativa dentro de si. E claro, aí, desses dois aspectos, desses dois trabalhos, da morte do ego e da alquimia, nasce em nós o verdadeiro amor. Claro que temos uma chispa de amor dentro. Muita gente confunde isso com caridade, né? Ajudar os demais com coisas materiais, o que é um dever de todos nós. Seria um egoísmo da nossa parte não poder ou não dar a alguém que necessita algo que temos em sobra? A caridade é um dever. Aprender a reconhecer a felicidade de alguém que recebe um benefício, alguém que esteja passando por problemas econômicos, financeiros, que tem uma vida extremamente difícil, até miserável, quem sabe. Isso é maravilhoso porque o nosso coração se aquece e ficamos felizes, mais felizes ainda, por ter contribuído para a melhora material daquela criatura. Contudo, isso não é o sacrifício pela humanidade. A gente coloca sempre entre parênteses, porque lembra sempre uma coisa negativa, né? Sacrifício parece que alguém está se matando. Mas não se trata disso. Se trata de sacrificar o nosso próprio egoísmo e a nossa própria vaidade e entregar esses ensinamentos de tipo revolucionário, psicológicos, sem nenhuma espécie de recompensa material. De forma gratuita e desinteressada para quem se interessa. Há que se cuidar com esse detalhe, porque quando estamos realizando esse trabalho, estamos praticamente fazendo um negócio com a lei do karma. Todos nós temos o direito de cobrar o que quisermos por esses ensinamentos. E, evidentemente, o dinheiro que recebermos já está muito bem pago. É o dinheiro material. Nós escolhemos o mundo material e ficaremos com ele. E nossos progressos espirituais não se aceleram. Não serão acelerados porque muitas vezes precisamos desse capital cósmico que é depositado dentro de nós para vencermos tal ou qual situação em nossa circunstância de vida ou através do nosso próprio trabalho psicológico. Então, quando realizamos dessa forma como estamos realizando agora e propondo que vocês também realizem, uma vez que vocês pratiquem esses ensinamentos de forma natural, espontânea, quando vem alguém que necessita desses ensinamentos, nós falamos alguma coisa para a pessoa. Muito bem, se a pessoa se interessar, podemos falar mais. Explicar do que conhecemos, do que praticamos, né? Não daquilo que não praticamos. Porque daí seríamos hipócritas e o tiro sairá pela culatra. E também cuidar com o fanatismo, porque às vezes queremos obrigar a pessoa a ter o mesmo ponto de vista que nós. Isso são detalhes de agregados ou de egos que vão se desenvolvendo no caminho e a gente tem que prestar atenção quanto a isso. Não podemos, de maneira alguma, obrigar os outros a pensar da mesma forma, senão que oferecer uma saída. Pequenas palavras, poucas palavras e ensinar alguma coisa à pessoa para que ela possa sair do buraco onde se encontra. Para alguns é preciso falar um pouco, para outros a gente fala um pouco mais e para outros se interessam muito e quem sabe podem até estudar junto conosco esses mistérios e esses ensinamentos magníficos que nos tornam livres, completamente livres. Aí temos a figura do Anubis, por último, representando a lei que governa esses mundos. Pois então, o que trazemos então como principal mensagem é para a gente poder refletir que a toda evolução sucede uma involução. Geralmente, do lado da roda direita está o prazer,
e do lado esquerdo está a dor e o sofrimento. Nos tornarmos independentes dessas leis é possível, mas precisamos estudar-nos a nós mesmos de instante a instante. E esses estudos são para isso, para que a gente transforme a nós mesmos e transforme a vida ao nosso redor. Vocês sabem, assim como os aspectos negativos podem ser cultivados e se transformar num vírus que contagia todo mundo. É muito fácil, por exemplo, perceber numa sala de reuniões, quando alguém está muito furioso, a tendência é todos ficarem furiosos. Porque mentalmente existe um contágio de um vírus ali, entre aspas, de um estado psíquico desorganizado e desequilibrado. Mas também o contrário é verdadeiro. Quando nós começamos a trabalhar sobre nós mesmos e vamos ficando na presença, como Eckhart diz, nós vamos transmitindo uma outra espécie de vibração àqueles que vivem conosco. E pelos nossos próprios esforços, essa luz vai aumentando. Então, eles também são contagiados, mas por um vírus bom. Porque eles começam a perceber que é possível estar em quietude e enfrentar todas as agruras e problemas do cotidiano de forma equilibrada e vitoriosa. Essa é a mensagem que eu tinha para vocês hoje. Deixo um beijo no coração de todos e um grande abraço. Que a paz do ser esteja sempre conosco.